Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 25 de setembro de 2020. E nós iremos falar hoje sobre preces para si mesmo. Vamos iniciar o nosso evangelho fazendo a nossa oração de abertura. E é assim, divino amigo, nesse nosso propósito de estudo, de reflexão, de ação no bem. Esse nosso propósito de estudarmos o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita, sabendo que o Senhor é a porta e o Espiritismo é a chave que nos faz entrar nessa porta com mais segurança, lucidez e entendimento. Que nós possamos, amor de nossa vida, nessa noite, inspirado pelos Teus mensageiros, pelos nossos amigos espirituais, podermos mais uma vez aprendermos, meditar, refletir, para que possamos sentir o Teu Evangelho. Te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo dessa noite. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá, preces para si mesmo. Aos anjos da guarda e aos espíritos protetores. Então a semana passada foi muito bom, foi para os médiuns. E hoje nós vamos preces para si mesmo. Vai falar aos anjos da guarda e aos espíritos protetores. Todos nós, ao nascermos, nessa programação do processo da reencarnação, nós temos um responsável, um anjo da guarda, que, por exemplo, nós somos espíritos da terceira ordem, ok? Mas dentro dessa terceira ordem, vamos dizer que tem subordens. Então, nesse processo da terceira ordem, porque Kardec disse, olha gente, eu não estou fechando, só estou fazendo dando um norte. Mas a terceira ordem, ela tem vários níveis. Então eu posso ser um espírito da terceira ordem e o meu espírito, dependendo do meu nível de evolução, o meu guia espiritual, meu anjo espiritual, meu guia espiritual, ser da terceira ordem, só que bem melhor que eu. Então, eu não preciso de um Emmanuel ao meu lado. Tem um espírito numa hierarquia menor que vai ser bastante útil para o meu processo de evolução. Então, o que nós temos que entender? Que o anjo da guarda é sempre um espírito melhor que eu. Igual ou melhor. Normalmente melhor. Um pouco acima. Para que possa me ajudar no processo da evolução. E lembrando que anjo da guarda, ele não interfere no livre-arbítrio. Tá? Livre-arbítrio é uma lei inderrogável, e que os espíritos, eles nos inspiram. Por isso é que é bem discreto, há uma discrição muito grande nesse processo. É algo muito sutil, para que justamente a pessoa tenha a intuição, mas ela só vai realizar se o quiser. Porque não pode, em hipótese alguma, os espíritos nobres, em hipótese alguma, interferem no nosso livre-arbítrio. Por isso, vamos desconfiar bastante de encarnado e desencarnado que quer monitorar a nossa vida, dizendo tudo o que devemos fazer. E desencarnado em reuniões mediúnicas, espírito sempre dizendo tudo o que a instituição tem que fazer. Desconfie, porque aí ele está tirando o livre-arbítrio da instituição. E isso, se for realmente um espírito desencarnado, quase sempre é um médium, pseudo-médium, querendo que a coisa aconteça do jeito que ele quer, e aí ele dá nome àquilo como se fossem os espíritos, ok? Então vamos lá, vamos conhecer o prefácio que o professor Allan Kardec anotou. Diz ele, todos temos, desde o nascimento, um espírito bom que se ligou a nós e nos tomou sob a sua proteção. Então ele fala um espírito bom, né? Predisposto já ao trabalho. Até porque esse espírito bom, esse espírito mais evoluído que eu, obviamente com esse desejo de fazer o bem,
está trabalhando comigo, está me auxiliando, isso também vai fazendo com que ele vá aprendendo. Porque afinal de contas, nós descobrimos que a gente aprende mais ensinando. Então, um espírito bom que se ligou a nós e nos tomou sob a sua proteção, desempenha junto a nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, né, o seu cuidado, sofre quando nos vê sucumbir, cair. Então você vê ele aí ligado, bem próximo de nós. E todos nós o temos. O que nós devemos fazer é aproximar esse relacionamento entre você e o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda. Seu nome pouco importa, pois pode acontecer que ele não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo da guarda, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que nos inspire a mais viva e particular simpatia. Além do nosso anjo da guarda, que é sempre um espírito superior, então isso aqui é sempre um espírito superior a mim. Entendeu? Sempre um espírito superior. Porque, gente, é só a gente racionalizar assim, olha. Se todos nós o temos, imagina um espírito bem primitivo ainda encarnado com um espírito superior ao lado. Não dá. É igual à escola. Se o menino precisa da alfabetização, ele vai ter uma professora, que não deixa de ser uma professora, mas dentro do nível. Não precisa de alguém que vai dar para ele física quântica. Não tem. Entendeu? Então é superior à pessoa, tá? Superior a mim. Eu posso dizer assim, o meu anjo da guarda é superior a mim. Então, além do nosso anjo da guarda, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos na existência atual. Porque eu posso ter amigos espirituais no mundo espiritual que nessa encarnação eu não lembro, mas porque são amigos de outrora. Eles nos assistem com seus conselhos, intervindo muitas vezes nos atos da nossa vida. Intervindo muitas vezes, tá? Espíritos simpáticos, eles nos assistem com seus conselhos, intervindo muitas vezes nos atos de nossa vida. Então, conselhos, tá? Orientações, mas isso é assim, gente, é tudo a nível da intuição. Momentos do sonho. Espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e de pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações que os atraem. Opa! Então, espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e pendores, ou seja, sintonia. Podem ser bons ou maus, conforme aquilo que eu trago dentro de mim, conforme a natureza das inclinações que os atrai. Então, olha aí, tem o anjo da guarda, tem esses espíritos amigos, né? Que é sempre o espírito superior. Temos espíritos protetores, que embora menos elevados, não são menos bons e benevolentes. Aí tem os espíritos simpáticos, que eles vão estar ligados conforme a minha natureza, minha condição moral. Aí ele coloca aqui, ó. Os espíritos sedutores, outra classe aqui, olha. Vocês imaginavam isso, gente? Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar do caminho do bem. Ele veio aqui ponto a ponto.
Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Sugerindo-nos. Então, quando a gente fala dos espíritos sedutores, desses espíritos que querem nos afastar do mau caminho, nós não podemos nos colocar numa posição de vítima. Eles dão, como ele coloca aqui, sugestões, mas quem cede sou eu. Então, a responsabilidade, ela é minha. Então, por mais que eu possa estar sobre uma ação de um espírito, a última palavra é a minha. Então, aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, que eles dão acesso à nossa alma. Ou seja, existem, então, olha só, aproveitam-se de todas as nossas fraquezas. Então, dependendo da ação, dependendo do que eles querem realmente fazer, esses espíritos, eles se aproximam e estudam, ficam nos estudando, avaliando e verificando qual o ponto fraco exatamente que poderá vir atacar. Às vezes a culpa é uma porta reganhada. É sério. A culpa é uma porta reganhada. O medo é outra porta reganhada. Medo, insegurança, culpa. Aí entra as paixões, entra os vícios. Ele estuda exatamente. Às vezes você idolatra demais uma pessoa, ele diz, olha, quer desestruturar a Conceição, ataca fulano. Ela sai totalmente do eixo. Eles estudam. Então, estudar eles vão avaliar para conhecer a presa deles, ou seja, o alvo, e saber exatamente como devem fazer. Qual é o nosso ponto fraco? Entendeu? Então, olha só. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que eles dão acesso à nossa alma. Que eles dão acesso à nossa alma. Ou seja, existem os que se agarram a nós como a uma presa, mas que se afastam quando se reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Olha só que coisa aqui. Ó. E o nosso Kardec, ele grifou. Ele diz, aos que se agarram a nós como uma presa, mas que se afastam, olha aqui, ó, tá grifado, quando se reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Porque em algum momento esses espíritos podem interferir no nosso livre-arbítrio? Eles podem interferir no nosso livre-arbítrio? Não. Eles podem o quê? Sugerir. Eles dão as sugestões. Quem decide se vou ou não vou sou eu. Então ele começa a dar as sugestões. Só que as sugestões não vem escrito assim, ó, anexo, sugestão dos espíritos. A gente não sabe que é sugestão. Porque a informação chega na nossa mente. Firme. Você jura que aquilo é seu, mas não é seu. Eu só teria que estar vigilante para identificar se é meu ou não é. Tia, como é que a gente pode saber isso? Tá, se é difícil você saber se é seu ou se não é seu, pelo menos usa o bom senso. Isso que tu estás pensando é bom ou é ruim? Se for ruim, descarta. Vai ficar alimentando isso por quê? Então, todo e qualquer tipo de influência má ou boa, ela começa no pensamento. Então, acho que o primeiro norte que nós temos que fazer, o primeiro norte é qual? O que eu estou pensando é bom ou é ruim? É ruim, então descarta. Então diz assim, aos que se agarram a nós como a uma presa, mas que se afastam quando se reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Então, o que acontece? O que os Espíritos falam no livro dos Espíritos? Eles dizem assim, se vocês quisessem, vocês poderiam fazer grande mudança. O que vos falta é a vontade firme, que vocês não têm. Então, aqui mais uma vontade firme. Então, aqui mais uma vez ele diz que esses Espíritos
eles se reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Eles dão a ideia, aí eu rebato. Eles dão a ideia, eu rebato. Eles dão a ideia, rebato. A única forma que eu teria como atuar sobre ela, eu não estou conseguindo. Às vezes eles desistem, às vezes eles vão atrás das pessoas que estão em torno de nós, para que venha nos desestruturar, entendeu? Mas ainda assim temos que estar atentos. Eu me recordo, teve um período doméstico que eles usavam muito a minha mãe. A minha mãe me ama de paixão, o amor que minha mãe tem por mim, tanto é que ela me chama de mãe. E eu me recordo uma vez, ela olhou para mim, ela disse assim: até tua voz me irrita. Depois ela vem pedir desculpa, Tati. E eu olhei e vi que não era minha mãe. E sei que ela é média ostensiva. Então você ainda tem que estar atento para isso. Perceber que o grupo pode estar sendo utilizado para te desestruturar. Então, por isso, sempre o melhor caminho é seguir o Evangelho. Paciência, tolerância e resignação. Porque é para te tirar do eixo. Tá difícil a compreensão disso? Continua ele. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo da guarda. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo da guarda. E guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro acreditar que temos forçosamente um gênio mau ao nosso lado para contrabalançar as boas influências. Vocês lembram dos desenhos do Tom e Jerry, Pato Donald, que tinha um anjinho e um capetinha? Ele disse: não acredite nessa ideia que existe um capetinha para contrabalancear. Não é nada. O capetinha é uma questão de sintonia. Eu tenho que me ligar a ele. Eu tenho que dar vazão. Eu tenho que... Porque, gente, lembra sempre disso. Toda e qualquer influência, ela tem por início no pensamento. Acabou. É o pensamento. Então, dá norte ao teu pensamento. Não dá vazão a ele. Não alimente nada do que seja ruim no teu pensamento. Nada. Medo é uma porta reganhada e passa a ser patológico. Culpa é patológico também. Entendeste? Então é isso que a gente tem que estar atento. É no pensamento. Não dá vazão, não deixa aquilo tomar uma proporção maior. Senão daqui a pouco você está ajoelhado. Você vai para o chão mesmo. Deus nos deu então um guia principal e superior em nosso anjo da guarda e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro acreditar que temos forçosamente um gênio mau ao nosso lado para contrabalançar as boas influências. Os espíritos maus comparecem voluntariamente, desde que achem meio de os assumir. Olha só aqui. Olha só. Os espíritos maus comparecem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós. Seja pela nossa fraqueza, seja pela negligência em seguirmos as inspirações dos espíritos bons. E ele sabe quando alguém é fraco. Nós não sabemos quais são aquelas pessoas do nosso cotidiano que é muito fácil manipular, que a pessoa não tem personalidade. A pessoa diz assim: é verde. Aí eu digo: não, é azul. Ela diz: eu também acho, é azul. Que a gente diz Maria vai com as outras. Então é aquela pessoa que não tem firmeza no pensamento, não tem decisão. É uma pessoa fraca. Então, esse tipo de pessoa é uma presa mais fácil ainda. Eu gosto sempre da figura do apóstolo Paulo. Ele, por um acaso, tinha uma personalidade fraca? Não. O homem era um leão.
Então, o norte do Saulo de Tarso, do Paulo de Tarso, o que eu tenho que fazer? É azul? É azul. Então vai ser azul. Uma vez que ele decide o que ele quer fazer, ele faz. Por isso a frase, nem morno, né? Como ele diz assim, ou quente ou gelado, frio. Morno não. Então, o morno é aquele ser humano que está em cima do muro. Ah, não sei, eu acho que eu consigo, eu acho que eu não consigo. É horrível assim. Porque você acaba sendo uma marionete na mão de encarnado e desencarnado. Então, nós temos que, uma vez que a gente aprende, você coloca aquilo como norte e segue a reta. Essa era a posição do apóstolo Paulo. Então, a probabilidade de influência espiritual é pouquíssima. O que fazia Paulo cair? A vaidade e o orgulho dele. A vaidade e o orgulho dele. Mas uma vez decidido que ele segue firme. E é isso que nos falta. Essa nossa disposição verdadeiramente de eu quero. Entendeu? Acabou. E nós já sabemos que toda e qualquer influência, ela começa no pensamento. Ficou claro, gente, isso? Então ele sabe. Então olha só. Os espíritos maus comparecem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, seja pela nossa fraqueza, seja pela nossa negligência, em seguirmos as inspirações dos espíritos bons. Somos nós, portanto, que os atraímos. Olha, a responsabilidade é de quem? Nós. Somos nós que os atraímos pelas nossas mazelas. É aquela fala bem dura: não se importe com as moscas, em estar abanando as moscas, se importe em fechar a ferida, porque enquanto houver ferida terão moscas. Uma vez que a ferida foi cicatrizada, as moscas vão embora. Então a ferida, quem atrai as moscas é a ferida, logo a nossa conduta moral, as nossas fragilidades morais. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos espíritos bons e que depende de nós o afastamento dos maus. Não estamos privados da assistência dos bons, e todos nós temos, independente. Todo ser tem um anjo da guarda. Converse com ele. Todos o temos. Então ele diz assim, olha: somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos, vou repetir, privados da assistência dos espíritos bons e que depende de nós o afastamento dos maus. Sendo o homem, por suas imperfeições, a causa primeira das misérias que o afligem, ele é, na maioria das vezes, o seu próprio gênio mau. Adorei isso aqui. Porque a gente fica tão preocupado com os espíritos que estão numa condição de fazer o mal, e a gente não percebe que o maior gênio mau que pode nos destruir somos nós mesmos. Kardec é danado aqui, olha só. Sendo o homem, por suas imperfeições, a causa primeira das misérias que o aflige, ele é, na maioria das vezes, o seu próprio gênio mau. A prece aos anjos da guarda e aos espíritos protetores deve ter por objetivo solicitar a intercessão deles junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões, bem como a sua assistência nas necessidades da vida. E aí eu vou pedir para a nossa querida irmã Carla ler a prece. Tem 1, 2, 3 preces ao anjo da guarda, que Kardec dá um modelo, uma ideia, um norte
para fazermos essa oração para o anjo da guarda. Vamos ouvir? Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum espírito mau que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo da guarda, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Segunda prece. Meu Deus, permite que os espíritos bons que me cercam venham em meu auxílio quando eu estiver em dificuldade, e que me sustentem se eu vacilar. Fazer, Senhor, que me inspirem fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma esperança e uma prova da tua misericórdia. Fazer, enfim, que eu encontre neles a força que me falta nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Terceira prece. Espíritos bem-amados, anjos da guarda, vós a quem Deus, pela sua infinita misericórdia, permite que veleis sobre os homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo que é bom. Detende-nos no declive do mal. Que a vossa doce influência penetre nossa alma. Fazei que sintamos como se um amigo devotado estivesse aqui, ao nosso lado, vendo os nossos sentimentos e partilhando das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus haja por bem enviar-me. Vamos agora para o afastar os espíritos maus. Vamos lá? O nosso querido professor Allan Kardec, ele iniciou esse item colocando uma citação de Mateus, capítulo 23, versículos de 25 a 28, em que Mateus anotou assim, na fala de Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, o fariseu em particular, gente, era aquele que conhecia a lei e ensinava. O escriba era o secretário, era o que fazia as anotações. Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato, e estais por dentro, cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Olha a fala forte de Jesus, mostrando a hipocrisia, onde eu exalto o movimento externo, a forma, e o meu mundo interior não condiz absolutamente nada com o meu mundo interno, com o meu mundo externo. Então, dentro dessa anotação de Mateus, aí vem um prefácio de Kardec, um prefácio curto, logo depois a prece.
Os espíritos maus somente procuram lugares onde encontram possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Falamos bem isso ainda há pouco no Anjo da Guarda. Nós hoje temos mais consciência ainda que, em verdade, quem abre a porta para a ação dos espíritos maus sou eu. E que o espírito que mais me prejudica sou eu. Eu mesmo. Então vamos lá. Os espíritos maus somente procuram lugares onde encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. É a história da ferida e das moscas. O problema não é as moscas, não são as moscas. O problema é a ferida, que atrai as moscas. Nessa tradução aqui ainda fala assim: é necessário eliminar em nós aquilo que o atrai. Tem nós. Elimine de si. Tá o si. Os espíritos maus farejam as chagas da alma. Olha. Como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como limpais o corpo para evitar a contaminação pelos vermes e pelo coronavírus, atualizando, né? Também deveis limpar a alma de suas impurezas, para evitar os espíritos maus. Vivendo num mundo em que estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas, embora nos deem a força para lhes resistirmos. Então, mesmo a gente tendo uma atitude do coração, ainda assim eles até poderão tentar, mas a nossa atitude no bem nos dá força para resistir às influências. Vamos ver então a prece. Em nome de Deus onipotente, que os espíritos maus se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Espíritos bons, que vos dignais assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e as luzes necessárias para que eu não seja vítima de seus ardis. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Ok? Então, nosso Kardec aí tem um momento, porque o que acontece? Normalmente quando a gente se vê numa ação dessa, normalmente a gente só ora quando a gente percebe algo orgânico. Um mal-estar, uma dor de cabeça, uma sensação de desmaio, vontade de vomitar, alguma coisa rápida, assim, meu Deus, deve ser algum espírito mau, Senhor, tira de mim, tira de mim. Não é isso. Eu sempre costumo falar assim, contar uma rápida experiência. Já contei várias vezes. Mas o que a gente tem, eu aprendi ao decorrer desse nosso movimento espírita, desse nosso estudo da doutrina espírita, é que nós devemos orar também por eles. Devemos orar por eles. Então, se eu estou sentindo esse mal-estar todo, imagina ele. Imagina a situação desse espírito. Então, hoje, quando nós vamos orar, o primeiro que nós direcionamos, porque aquele, ele diz, né? Ajuda eles também, Senhor. Então, são nossos irmãos. E a orientação não é só de Kardec, a orientação é de Jesus. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ou seja, não só aqui na terra, no mundo espiritual, claro. Jesus não fala na horizontal. A fala do Cristo
é na vertical, que atua sobre a horizontal. E assim finalizamos mais um estudo do Evangelho. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo aprendizado. Que a Tua palavra cariciosa chegue no nosso coração e no nosso entendimento. E que saibamos relevar as mágoas, o orgulho, as ofensas, sabendo que isso tudo tem guarida em nós, tudo tem reflexo dentro de nós e não vem dos outros. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores, amando, perdoando e servindo. Que assim seja.